E o texto que a gente vai ler hoje é o texto de Romanos 11:11. Quem tiver com Bíblia pode abrir. Romanos 11:11. Deixa a gente ler. Tá batendo? Eu vou ler. Novamente, pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Esse aqui foi Romanos 11:11 até o versículo 20, que eu li por enquanto. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o caráter de Deus e as intenções do Senhor. É importantíssimo, na realidade, a gente conversar sobre o caráter de Deus e conhecer. Porque Deus, ele se revela através do próprio caráter. Ele nunca contradiz o próprio caráter. Uma vez que você conhece uma pessoa com intimidade, você conhece o caráter dela. E você nunca vai ultrapassar os limites que ela estipula para você. Quando você não ultrapassa esses limites, você respeita ela e você respeita o caráter dela. Deus, ele também possui um caráter, e é imprescindível que a gente esteja sempre procurando conhecer mais o caráter de Deus, pois ele se revela a partir do caráter dele. Hoje a gente vai dar uma olhada. Esse texto, ele traz alguns pontos, e ele revela não só o caráter, mas algumas intenções, alguns limites para nós, até onde a gente pode ir ou até onde a gente pode ficar e tem que ficar. E é nisso que a gente vai procurar. Quando a gente fala de caráter de Deus, a gente pode analisar lá no começo, no princípio, onde foi dado os limites ao homem. Onde foi dado? Foi no Sinai. No Sinai foi instituído através do profeta Moisés a lei, o que é chamado de lei mosaica, que estipulava os limites, até onde o povo iria, o que o povo já não mais poderia fazer. Deus, ele estava colocando o povo na rédea. Por quê? Uma vez que não tem lei, também não há pecado. Não há pecado revelado. Por quê? Desde Adão até Moisés reinou a morte. Ou seja, haviam pecados, todos pecavam, porém eles não sabiam os pecados que cometiam. Uma vez que você não sabe os pecados, você comete e vai sem limites. Deus, ele vai lá e traça um limite. Vem a lei mosaica no Sinai. Porém, no momento que a lei é dada, ela instituiria os limites. Porém, os homens, eles abraçaram a lei não compreendendo a intenção de Deus. Qual era a intenção? Quando a lei ela foi instituída, a lei ela tem um caráter santo, bom, perfeito, agradável. Isso por quê? Porque a lei ela reflete o caráter de Deus. No momento que ela foi instituída, os homens a abraçaram como se a lei para nós fosse bom. Só que, se a lei é santa e nós somos pecadores,
Então, na realidade, a lei para nós ela não é boa. A lei para nós ela gerou morte. Porque a lei ela só serve para mostrar, para revelar o nosso pecado. E mais, para doutrinar um povo idólatra, um povo incrédulo, que era o povo do deserto. Então Deus ele institui a lei para doutrinar um povo que não entendia nada, eram crianças, não compreendiam nada das coisas de Deus. Não é à toa que faziam o que faziam, reclamavam de tudo, viviam milagres, não entendiam nada, eram duros de coração, se endureciam por diversas vezes. Então Deus ele traz a lei com duas intenções. Primeiro, revelar o nosso pecado. Segundo, doutrinar um povo que não conhecia nada. Zero. Ele estava trazendo o povo para perto dele mediante a lei. E a lei ela tinha um rigor muito grande para nós que somos pecadores. Porque a lei ela apontava que nós estávamos mortos. E que nós não tínhamos suficiência nenhuma para entrar no reino dos céus. Nenhuma. Tem gente que fala que o maior acusador da Bíblia é Satanás. E quem fala isso na verdade erra. Porque Satanás ele não é uma... A gente vê que Satanás ele tem um perfil acusador quando a gente observa, por exemplo, o caso de Jó. Jó, o próprio Satanás foi na presença de Deus acusá-lo. Ó, tá vendo seu servo Jó ali? Ó? Ele é assim porque ele tem tudo. Só que na verdade nosso pior acusador não é Satanás. O pior acusador é a lei de Moisés. Porque a lei ela acusa todos, ela não acusa um ou dois, ela acusa todos os nossos pecados. É como se Deus fizesse um raio-x e a lei ela fizesse um raio-x em nós e nos revelasse toda a porcaria que tem dentro de nós. Todas as impurezas são reveladas, como? Mediante a lei. Então, na verdade, o que era bom, que é a lei, na verdade para nós se tornou mal, se tornou ruim, porque para nós gerou morte. E na lei ela é revelada o caráter santo de Deus. E é por isso que gera a morte. Porque aqui está o santo, à esquerda, e aqui está o profano, o pecador. Existe uma distância muito grande. E a lei ela vem justamente para isso. Para deixar claro qual era a distância que nós estávamos de Deus. Uma distância inalcançável. Não tinha como alcançar Deus através das próprias obras. E os homens eles se apropriaram da lei de modo que eles acreditavam que iam cumpri-la por inteiro. Teve um cara aqui na igreja mesmo de Santos chamado Nathanael Rinaldi. Ele é pastor da Igreja Evangélica da Paz. E esse Nathanael Rinaldi, ele constatou só no Pentateuco, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, uma lista de 614 ordenanças e mandamentos. Agora me diz, que homem pode cumprir isso? Nenhum. Por isso que Romanos 3 fala, e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém foi encontrado digno. Nenhum. A lei ela quebra toda a tua suficiência. Toda. Mas os homens eles se apropriaram dela. E eles acreditavam que conseguiam cumprir. Daí o Antigo Testamento ele fala como que os homens eram justificados. Como? Através de Romanos 4. Romanos 4 vai falar sobre Abraão. Abraão fala o quê? Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Então calma aí. Deus então ele institui a lei, sendo que a lei não dá para ser cumprida. Como que o cara era salvo? Através da própria fé. Então na realidade foi fé no Antigo Testamento e é fé no Novo Testamento. Sempre foi fé o motivo da salvação do homem, visto que nenhuma obra era suficiente. Ninguém foi achado digno. Então, Abraão foi justificado pela fé no Velho Testamento. A fé o justificou. A fé foi creditada para ele como justiça. E assim ele foi salvo. No Novo Testamento, a mesma coisa. Se não fosse isso, se algum homem fosse suficiente para cumprir a lei no Velho Testamento, então não seria necessário o Cristo. Porque o Cristo ele veio justamente com esse intuito, cumprir a lei que para nós era uma maldição. Para nós era impossível de cumpri-la, ele veio e cumpriu. Era simples assim. Mas os mestres da lei, fariseus, líderes religiosos, eles não a compreenderam. E eles se apropriaram da lei, tomaram ela para si e falaram, não, a gente tem que cumprir
de toda forma a gente vai cumprir ela. E eles continuavam nessa busca desenfreada de tentar buscar a lei e conseguir justificação perante a Deus pelas suas próprias obras. E esse foi o erro deles, essa foi a pedra de tropeço para eles. Os líderes religiosos, eles tropeçaram no próprio entendimento. Eu vou ler agora o verso 11, verso 12, que diz assim. Eu ler aqui. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então agora, Deus ele vai revelar qual era o plano inicial, qual era o intento dele. Primeiro, a partir da geração de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos esses profetas sairia o Cristo. E disso a gente sabia. Porque existiam profecias, a própria geração de Abraão seria numerosa, Isaías vem profetizando, terra de Belém, Betsaida, de lá sairá o Redentor. Então, através dos profetas a gente já sabia. Só que eles não sabiam o que o Cristo traria. Se o Cristo traria paz na terra ou se seriam outras coisas. Eles ainda não compreendiam a natureza do Cristo, o que ele viria para fazer. Daí, nos versículos 11 e 12, eu ilustrei de uma forma, acho que foi meio simples de entender. Eu ilustrei como se fosse um triângulo. Primeira coisa, Deus ele revela ao povo o Cristo, primeiramente aos judeus. E a salvação é revelada aos judeus. Os judeus o rejeitam o Cristo, porque estavam cheios de suficiência, estavam cheios de si, estavam cheios de justiça própria. Então eles não aceitaram o Cristo e o rejeitaram. Daí o Cristo é lançado não mais aos judeus, mas para aqueles que não procuravam o Cristo, os gentios, que para eles não tinham suficiência nenhuma. E os sinais são revelados, os sinais de Deus. E os gentios o acolhem, os gentios aceitam o Cristo. O Cristo é aceito. A intenção de Deus era justamente que nos gentios ele fosse revelado, para que os judeus aqui, por amor, é claro, para que os judeus olhassem os gentios, olha a manifestação de Deus nos gentios, e pelo menos alguns judeus viessem a se converter, olhando nos gentios. De modo então que Deus se revelou. O judeu foi rejeitado. Judeu olha para o gentio e alguns são salvos e retornam e olham novamente para Deus. Qual foi a estratégia de Deus? Trazer ciúmes aos judeus, que foi para eles que foi primeiramente anunciado. Então Deus, ele revela o caráter amoroso dele, o caráter misericordioso deles. Mesmo eu sendo rejeitado, eu vou me revelar no outro canto para os gentios e na sequência os judeus vão olhar para mim e vão poder pelo menos alguns se converter. Deus, a primeira coisa que ele revela nesse texto, misericórdia e amor. Deus traça um plano para trazer os filhos dele para próximo, para perto. Misericórdia e amor. Verso 13 e 14. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo. Então Paulo é cabra macho, né? Paulo é ligeiro pra caramba, ele entendeu. Paulo ele entendeu a estratégia. Deus queria gerar ciúmes nos judeus. Ele mesmo era judeu, naturalizado romano, porém judeu. Então, quando Paulo entende a intenção de Deus, ele traça um plano, ele traça uma estratégia. E essa estratégia ela se molda com o caráter de Deus. Qual é a estratégia de Paulo? Já que os judeus rejeitarem, os gentios aceitaram, então agora eu vou que nem um míssil em direção aos gentios. Eu vou trabalhar em cima deles exaustivamente, com perseverança, com o melhor empenho que eu puder. Agora eu vou fazer os gentios brilharem
Por quê? Porque eu amo os judeus. E eu sei que quando os gentios brilharem, os judeus vão novamente olhar para Deus através dos gentios. Pelo menos alguns vão se submeter e alguns vão poder se converter. Agora eu vou trabalhar para fazê-los brilhar. Paulo entendeu a estratégia de Deus e a intenção. Ele conhecia o caráter. Dá para entender que Paulo ele não tirava o caráter de Deus, ele não tirava os atributos de Deus, ele não tirava a intenção de Deus dos olhos em nenhum momento. Nenhum momento. Então ele trabalhava dentro disso. Paulo está aqui, os olhos de Paulo estão aqui. Chegou uma nova estratégia? Não, não quero. Chegou uma outra estratégia aqui? Vai para tal lugar? Não, não quero. Opa, chegou uma estratégia que encaixa direitinho com o caráter de Deus. É para isso que eu vou arrumar. É nisso que eu vou trabalhar, exaustivamente. É nisso que eu vou trabalhar. É aí que eu vou empregar minha força. Paulo ele sabia, ele conhecia. Isso é cabra macho. Paulo, compreendendo o caráter de Deus, aí ele diz assim no verso 15: pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a aceitação, se não vida dentre os mortos? Paulo está falando, se eles rejeitaram e gerou vida lá para o outro lado, para todos os gentios, mostrando o amor e a misericórdia, quem dirá a hora que os judeus aceitarem? Vai gerar até vida dentre os mortos, até reconciliação vai ser gerada, vai ter salvação para todo mundo. Se eles aceitarem, se submeterem, se quebrantarem, largarem a justiça própria, largarem a vanglória, largarem a soberba, largarem de si mesmo e se submeterem ao Cristo. Porque o grande problema dos fariseus e líderes religiosos foi esse: eles não se submeteram. Não é à toa que quando eles chegavam para Jesus, eles chegavam traçando o perfil dele. Eles chegavam: mestre, não está escrito na lei que tem que lavar as mãos? Ou não está escrito que não pode curar no sábado? Ou não está escrito que não pode fazer isso em dia de sábado, colher espigas? Por que tu fazes? O que eles estavam querendo dizer? Mestre, não era para você ser parecido com a gente? Não era para o Senhor, né? Rabi, eles ainda chamavam de mestre. Não era para você ser parecido com a gente aqui? Não somos nós os bons? Não somos nós que temos a lei da geração de Abraão, Isaac e Jacó? Somos nós os descendentes da salvação? Só que essa suficiência serviu de pedra de tropeço para eles. E eles tropeçaram no próprio entendimento. O entendimento para eles foi a queda deles. E por isso que eles perderam Cristo. Hoje, os judeus perderam Cristo. Perderam. Para eles não existe Cristo, eles estão cegos hoje. E o Cristo virou nosso. E isso ainda traz para nós a maior grandeza da misericórdia e do amor de Deus, que é a misericórdia dele foi tamanha que Deus bolou um plano de lançar salvação para todo o globo. Visto que os judeus rejeitaram, eu vou lançar para todo mundo. Só que isso nunca fugiu do intento de Deus, porque Deus ele revela assim amor e misericórdia. Ele traçou um plano e ele nos agregou nesse plano. Ele nos trouxe, nós gentios não éramos dignos, fomos encontrados. Amor e misericórdia. Mas Paulo vai revelar o outro lado do caráter de Deus. Porque se ao mesmo tempo alguns foram abraçados, de outro lado alguns foram rejeitados. Então agora Paulo vai mostrar o outro lado, mostrando que Deus ele tem uma face única, santa e justa, e ao mesmo tempo amor e misericórdia. Santidade e justiça de um lado, amor e misericórdia do outro. E Paulo ele vai mostrar pra gente esse caráter nos versículos seguintes. Olha lá. Verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida, como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então, quem vai ser achado santo diante de Deus? Quem estiver na raiz santa. Quem vai estar na raiz santa? Aqueles que aceitaram Cristo. Então aqui está a raiz santa de Deus. A oliveira cultivada que era eles foi arrancada e foi colocado nós, a oliveira brava, que não conhecia a Deus, nem sabia quem era ele, não tinha nem noção de quem era Deus, foi colocada a gente na raiz. Então Deus ele já revelou, alguns foram desprezados e outros foram colocados.
mas isso para nós não é motivo de vanglória. E Deus vai mostrar o porquê. Os versículos seguintes vão revelar o caráter santo e justo. Primeiro foi revelado amor e misericórdia. Os versículos seguintes ele vai revelar justiça e santidade, e que em nós não pode haver suficiência nenhuma. Presta atenção nos versículos seguintes. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então ele está falando que nós fomos aceitos pela fé e eles foram rejeitados pela incredulidade. Pois se em algum momento a gente voltar para a incredulidade e deixar de lado a fé, a gente também pode ser arrancado da mesma forma. Pô, mas como assim? Deus é amor e misericórdia e arranca pessoas ali da oliveira cultivada, que seria Jesus, a salvação? Como que funciona isso? Se ele é amor, de certo ele não deveria nos amar até o fim, mas por que tem pessoas que são rejeitadas? Porque ainda existe a doutrina do inferno, afinal, se Deus é amor e misericórdia. Porque Deus ele tem um caráter. Deus ele tem um caráter. E ele respeita o próprio caráter. Ele honra o próprio caráter. Ele é fiel ao próprio caráter. Como que funciona a salvação? Primeira coisa, Deus ele entrega amor e misericórdia. Rejeitou. Deus ele vai lá e entrega de novo amor e misericórdia. Rejeitou. Então toma a minha santidade e a minha justiça. Agora você vai tomar do cálice da ira, que era o que você já merecia desde o começo. Rejeitou o amor e a misericórdia, recebe justiça e a santidade. O que de fato é o que é o que seria o pior para nós. Nós tomarmos o cálice da ira de Deus. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. É duro. É duro. E como que Deus concilia isso tudo? Pra gente fechar agora com chave, né? Como que Deus concilia amor e misericórdia, santidade e justiça? A um homem seria impossível isso. Porque um homem, vamos supor, eu sou um juiz. Eu sou um homem de autoridade. Um juiz. A pessoa que eu vou julgar, vamos supor que no meu país há a lei de pena de morte. Eu sendo juiz, posso condenar uma pessoa à morte. Aí entra para ser julgada na minha frente quem? A minha mãe. A minha mãe foi acusada de matar, roubar, conspirar e ainda flagelar alguém. Agora eu tenho que julgar a minha mãe. De um lado, eu tenho o amor e a misericórdia. Eu quero abraçar a minha mãe, eu quero tirar ela dessa. Mas do outro, a minha justiça e a minha integridade, ou seja, se fosse de Deus seria a santidade, a minha justiça e a minha integridade manda que eu condene a minha mãe à morte, pena de morte, cadeira elétrica. De um lado, o amor, do outro, a justiça. Nós, homens, se eu escolher condenar ela, eu não estou sendo amor. E se eu escolher, se eu passar a mão nela e poupar a minha mãe, eu não estou sendo justiça. E como é que Deus faz para conciliar isso tudo? Ele tem que ser amor e ao mesmo tempo ele tem que ser justiça. Ele é 100% amor e ele é 100% justiça. Como é que ele faz? Simples. Ele bolou um plano. Ele manda o Cristo e o Cristo é a representação do amor. O Cristo é a raiz santa. O Cristo é a aceitação que nós temos perante a Deus. Você não abraçou o Cristo, que é o amor, então sai o Cristo e você toma a justiça. Porque ele vai honrar o próprio caráter, amor e justiça. Do outro lado, misericórdia e do outro lado, santidade. Deus ele achou um jeito de conciliar os dois. Ele é tão amor quanto tanta justiça. Ele é 100% amor e 100% justiça.
E agora o restante do texto vai ficar claro se a gente analisar com os óculos do caráter de Deus. Não tira dos olhos o caráter de Deus em momento nenhum. Não tira dos olhos o caráter de Deus. Paulo não tirava dos olhos o caráter de Deus. Jesus não tirava dos olhos. Os profetas não tiravam dos olhos o caráter de Deus. E a gente também não pode tirar. Quer ver? Vou dar um exemplo. A partir de agora a gente vai ler. A gente leu até o verso 21. A gente vai ler do 22 em diante agora com o óculos do caráter de Deus, né? Eu coloquei o óculos porque é um jeito da gente enxergar. Só que a gente vai analisar agora com... E a gente já vai fechar, né? Acabou o texto, a gente já encerrou, a gente já vai orar. Eu vou ler quem não está com Bíblia aberta. Eu leio e vocês entendem, ó. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. De misericórdia e justiça. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, misericórdia. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, gentil, por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, Jesus, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Da continuação. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, o próprio conhecimento, até que chegue a plenitude dos gentios. Os gentios brilhem. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora recebem a misericórdia graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora a misericórdia. Graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Agora entre o hino. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. E amém.